You went away. You went away. You've been sending flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers. Oi! Tudo bem com você nessa sexta-feira? Muito prazer, eu sou a Tatá e esse é o nosso Quem Ama Não Esquece. Esse momento em que eu e o Murilo temos a grande honra de contar a sua história aqui. Se você também tem uma história e a sua história de repente pode ajudar outras pessoas a entender o que está acontecendo, a superar algum momento difícil, conta a sua história pra gente. O número do nosso WhatsApp, e você pode me chamar agora que eu tô com ele aberto aqui, é 11 37 43 13 13. Anota aí. 11 37 43 13 13. Fala, Tatá, Murilo, quero contar minha história na Band FM. E a gente vai receber sua história com muito carinho aqui. Assim como hoje a gente vai contar a história da Stephanie. Gente, a história da Stephanie tem um acontecimento que eu não sei como é que a gente lidaria com isso. Imagina o amor da sua vida duvidar do que você está falando. E ainda por cima ter razão dessa dúvida. Stephanie, bem-vinda ao Quem Ama Não Esquece de hoje. Na Band FM, quem ama não esquece. Todos os dias da nossa vida, nós temos que lidar com vários desafios. Alguns deles, a gente chega a pensar que nunca vai. Mostra que, no fundo, nada é impossível. Basta a gente ter força e acreditar. Quando eu era mais nova, eu conheci o Juliano numa festa. De cara, ele já me pareceu ser um homem maravilhoso. Era simpático, legal e, pra mim, muito bonito também. Sabe quando acontece aquela troca de olhares e você sente que aquela é a pessoa certa? A pessoa da sua vida? Foi exatamente isso que eu senti quando a gente se viu. Nós começamos a sair e, para virar um namoro sério, foi rapidinho. Mas tanto a minha situação financeira quanto a dele não eram muito fáceis. E poucos meses depois eu passei pela pior das dificuldades. Eu fui despejada de onde eu morava. Mas apesar de não ser um namoro de muito tempo, o Ju me chamou para morar com ele. Você que está me ouvindo agora pode até estar pensando que tudo foi rápido demais. Na verdade foi mesmo. Eu sempre tive certeza de que ele era o homem da minha vida. Os anos foram passando e tudo caminhava bem. Claro que existiam as dificuldades do nosso dia a dia. Afinal, a gente nunca conseguiu ter uma estabilidade financeira. Mas a gente nunca teve medo de trabalho. Nós ralamos, hein? Ralamos muito. Acabávamos sempre dando um jeito para tudo. Até que nós fomos pegos totalmente de surpresa com a notícia de que eu estava grávida. A gente não tinha planejado absolutamente nada. E foi sim um baita choque. Mas como sempre, mesmo com medo, eu soube que a gente ia dar um jeito. Quando o choque passou, a gente começou a se animar com a ideia de ter um filho. E ficamos muito ansiosos para saber qual era o sexo do bebê. Mas quando a gente foi fazer o ultrassom, veio outra surpresa. Não era só uma criança. Eram, na verdade, 2. Gêmeos. O Juliano ficou nervoso, debateu com o médico dizendo que isso não era possível. Disse que minha barriga era muito pequena, que não podia ter 2 bebês ali. Mas era isso mesmo. Era isso mesmo. A imagem mostrava claramente que na minha barriga tinham 2 crianças. E eu, que nunca tinha sido mãe e nem sabia como cuidar de um filho, teria de repente que cuidar de 2. Meu amor, como é que a gente vai conseguir dar conta de gêmeos? A gente mal dá conta de nós mesmos. Juliano, a gente sempre deu um jeito em tudo e por mais difícil que possa ser, olha, eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Não vai ser o primeiro e nem o último desafio que a gente vai passar na vida. Olha, juntos a gente consegue. Sempre consegue. Você tem razão.
Você tem razão, a gente nunca desistiu de nada. E não vai ser dessa vez. A gente vai conseguir, Stephanie. Independente de qualquer coisa, a gente vai conseguir. É isso mesmo. Os meses foram passando e a minha barriga foi crescendo. Apesar de ser uma gravidez de gêmeos, tudo correu da forma mais tranquila possível. No dia do parto, o Ju esteve ao meu lado e logo vieram os nossos filhos. A Sara e o Salles. As coisas mais lindas desse mundo, meu Deus. Eu sabia que não ia ser nada fácil, porque não existe, infelizmente, um manual de instruções que ensine a ser mãe. Eu tive que basicamente abrir mão da minha vida. Eu sempre digo que eles vieram para me ensinar tudo e também para me preparar para tudo o que ainda estava por vir. Mas foi ainda mais difícil do que eu imaginava. O Juliano me apoiava em tudo, mas ele tinha que trabalhar e aí eu ficava praticamente sozinha com os bebês. Para ajudar com o dinheiro, nos finais de semana eu também fazia alguns bicos, mas muitas vezes isso não era o suficiente e a gente vivia no aperto. No meio de toda essa loucura, comecei a passar muito mal. Eu pensei que era o cansaço da correria do dia a dia e até pedi para uma amiga me levar até o hospital. Chegando lá, eu fui examinada, mas quando o médico disse o que eu tinha, eu quase caí para trás. Eu estava grávida outra vez. E eu entrei em desespero. Eu não queria ser mãe de novo. Os meus filhos ainda eram bem pequenos, não tinha nem 2 anos. A gente não tinha dinheiro e eu não tinha como dar conta de tudo isso. Mas a história ainda vai ficar mais dramática. Depois de fazer o ultrassom, eu recebi a notícia que, de novo eu estava grávida de gêmeos. Gêmeos de novo. Outra vez, 2 filhos assim, ó, de uma vez só. Ali eu desabei completamente. Por que isso estava acontecendo comigo de novo? Por quê? Eu não conseguia segurar e eu comecei a chorar sem parar. Foi a minha amiga que explicou para o doutor que eu tinha acabado de ter gêmeos. E ele disse que nunca tinha visto um caso assim. No caminho para casa, eu não conseguia nem organizar os meus pensamentos. Como é que eu ia aguentar? Como é que eu ia passar por isso de novo? E ainda já tendo também 2 crianças que precisavam de mim para tudo. Principalmente, como é que a gente ia sustentar 4 filhos? Ô, Stephanie, como é que foi no médico? Tá tudo bem com você? É alguma coisa séria? Não, meu amor, não tá nada bem, não. Eu tô grávida de novo. Peraí, como assim? Sério, isso? Você tem certeza? Tá grávida de novo? Bom, a única coisa é que dessa vez a gente já tem experiência, né? Cuidar de um vai ser mais fácil. Não, Juliano, não. Você não tá entendendo o que eu tô falando. Eu tô grávida de gêmeos, de novo. Como de novo? De gêmeos? É, gêmeos. Você tem certeza? Isso é possível? De novo. Calma, a gente vai dar um jeito. Não chora, não fica assim. Calma, meu amor, calma. Eu sei que o Ju queria me dar forças, que ele estava tentando me apoiar, mas eu podia ver como ele também se desesperou naquele momento. Para piorar tudo, diferente da primeira gestação, nessa segunda tudo foi mais complicado. Eu passava mal, eu sentia muitas dores e um dos bebês estava roubando todos os nutrientes e deixando muito pouco para o outro. Olha, foi bem difícil. Bem difícil porque, além de tudo, eu ainda tinha o Salles e a Sara para cuidar e tomar conta. Foram 7 meses de muita agonia. Até que eu fui encaminhada para um parto de emergência porque um dos bebês estava muito pequeno. O parto era tão complicado que nem o Juliano poderia acompanhar. Quando o Guilherme e a Giovana nasceram, eles foram levados para a UTI e eu nem pude ver a minha menina. Ela tinha nascido só com 900 gramas.
Já o Guilherme, apesar de prematuro, nasceu bem e só ficou internado por 15 dias. Mas com a Giovana foi bem mais complicado. Ela tinha poucas chances de sobreviver e eu só conseguia me perguntar por que é que Deus estava fazendo aquilo com um ser tão inocente. Minha filha não ganhava peso e não respondia ao tratamento. E para piorar, ela pegou uma bactéria no hospital e precisou ficar em isolamento. Só quem já passou pela dor de ter um filho recém-nascido na UTI é que vai entender como é. Foi uma loucura lidar com tudo aquilo. Uma filha correndo risco no hospital e um recém-nascido e 2 crianças em casa também precisando de mim. Olha, era coisa demais para qualquer pessoa aguentar. Um dia, uma médica me falou que só um milagre faria minha filha sobreviver e que a última tentativa seria fazer uma transfusão de sangue. E eu pedi tanto a Deus para salvar minha filha, tanto. Mas quando eu acendi uma vela, eu não consegui falar nada. Eu só chorei. Diz que a oração que Deus mais escuta é a de uma mãe, não é? E eu rezei acreditando muito nisso, muito mesmo. 4 dias depois eu recebi a ligação da doutora. Meu coração congelou quando eu vi o nome dela no meu celular. Meu coração parou. Mas quando eu atendi, ela disse que a minha filha estava bem e ela estava livre da bactéria. Foram 4 meses tão difíceis, mas finalmente as coisas agora estavam dando certo. Eu nunca romantizei a maternidade. Para mim nunca foi um mar de rosas que pintam, não. Eu amo os meus filhos e eu faço tudo por eles, mas olha, aguentar tudo isso e ter que me manter forte era demais para mim. Então, conversando com o Ju, nós resolvemos que seria melhor ele fazer uma vasectomia para a gente não correr mais esse risco. O tempo foi passando e por mais difícil que estivesse, nós estávamos mesmo dando o nosso jeito, aos trancos e barrancos, mas sempre tentando dar de tudo para os nossos filhos. Depois de uma festa de Dia das Mães, eu passei muito mal, mas mal mesmo. A gente tinha comemorado, tinha comido muito, porque afinal de contas, nada mais justo do que eu comemorar. Afinal de contas, eu era mãe. Eu era mãe de 4 filhos. Mas aquele mal-estar não passava. E eu fui ao médico. É isso. A sua suspeita tá certa. Eu tive uma surpresa. Aliás, uma surpresa não, né? A gente já sabe, são 2 surpresas. Eu estava grávida de gêmeos pela 3ª vez. Como assim, Deus? Como é que isso é possível? O meu marido tinha feito uma cirurgia. Como é que eu estava grávida? Só podia ser um erro, uma piada de mau gosto. E como é que eu ia explicar isso para o meu marido? Qualquer um que ouve a minha história pode até pensar uma bobagem, até cogitar que eu posso ter traído meu marido, mas não, nunca, de jeito nenhum. Eu nunca fiquei com outro homem que não fosse o meu marido. Stephanie, não é possível. Eu fiz a cirurgia. Não tem como isso acontecer. Juliano, eu nunca te traí, eu nunca te trairia. Eu sei, mas como foi acontecer? Isso não pode ter acontecido. Eu operei. Eu não sei, meu amor, deve ter acontecido algum erro. A vasectomia pode não ter funcionado, eu não sei. Como, Stephanie? Isso não é possível. Como não funcionou? Imagina, eu fiz a operação. Depois dessa discussão, nós decidimos fazer um exame para ver se a cirurgia dele tinha dado certo. E para nossa surpresa, a vasectomia do Juliano não tinha dado certo. Não tinha funcionado. Deus do céu, não podia ser verdade. Eu só conseguia pensar em como a gente ia lidar com tudo aquilo. Mas 2 crianças? A gente mal dava conta de 4, imagina agora 6. Aí o desespero tomou conta. Aquele foi um golpe muito duro. 3 gêmeos seguidos.
Era demais para mim. Eu ainda recebi muitas críticas porque as pessoas me achavam irresponsável por ter engravidado de novo. Diziam que os meus filhos iam morrer de fome. E eu cheguei a ouvir absurdos, como, já que eu tinha 4 filhos, por que eu não deveria abortar 2? Afinal, isso não seria pecado nenhum. Em algum momento eu pensei em desistir. Pensei sim em jogar tudo pro alto, mas as crianças não mereciam isso e nem o Ju. Por isso, na frente deles, eu me mantinha forte. Mas era trancada no banheiro, sozinho, que eu chorava. A gestação foi perfeita. E apesar do medo que eu sentia, Deus não falha nunca. Nessa terceira gravidez, a nossa história viralizou na internet. E nós recebemos tantas doações. Leite, fralda, roupas, tudo que você pode imaginar. E eu sou tão grata, meu Deus, eu sou grata por todo mundo que ajudou. Depois do nascimento do Cauã e do Luan, eu fiz a laqueadura para não engravidar mais. Hoje meus filhos estão aqui, lindos, saudáveis e bem arteiros também. Eu vivo 100% por eles e além do meu emprego fixo, ainda tenho um canal no YouTube em que eu mostro a nossa rotina bem maluca. A vida não é fácil, né? A maternidade não é nada tranquila, mas meus filhos me trouxeram maturidade e me ensinaram a ser forte. Forte, resiliente e paciente. E também a lidar com medo e ansiedade. Em momentos de muito estresse e cansaço extremo, eu já tive vontade de desaparecer. Claro que eu sinto falta de um tempo só para mim. Eu aprendi que isso não faz de mim uma mãe ruim, não. Apesar dos perrengues, eu nunca me arrependi de ter tido os meus filhos, nunca. Eles são tudo para mim e eu não troco eles por nada. No final, tudo de ruim passa quando eu ganho um beijo, um abraço deles. Eu não sei os planos de Deus. Ever since the day that you went away,